noite. Começamos mais um momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projetos. Na verdade, esse é o 14º momento síncrono da disciplina. Hoje a gente entra no último tópico do nosso curso, né? Na verdade, a gente vai fazer algumas aplicações ainda sobre o método das forças, mas já apontando, a gente vai utilizar esses exemplos, né, como fundamento teórico para o que a gente, na verdade, vai aplicar na próxima semana, tá? Então, de alguma forma, a gente revisa o método das forças e, com essa revisão do método das forças, a gente consegue, de alguma forma, tudo bem, Kelvin, preparar, né, e construir os elementos teóricos fundamentais para o último tópico do curso, que é o tópico de Introdução à Análise Matricial de Estruturas, tá? Olá, Antônio, tudo bem? Tá com o microfone. Opa, beleza? Tava aqui sem querer aberto. Tá. Boa noite, professor. Tudo bom, senhor? Perfeito. Eu vou compartilhar aqui o nosso quadro, tá? E aí só me avisa se estão conseguindo enxergar. Sim, estamos enxergando. Perfeito. Então vamos lá. Então, esse exemplo 33 aqui, ele não tem nada a ver com o método de Rayleigh-Ritz, né? Na verdade, a gente já superou o método Rayleigh-Ritz, né? Nos dois momentos síncronos que a gente, na verdade, fez aplicação sobre esse método, né? Baseado no princípio da mínima energia potencial. E o exemplo 33, ele não é uma aplicação ainda do método das forças, tá? Como eu falei, né? Com o objetivo de preparar, vamos dizer assim, a fundamentação teórica para o último tópico do curso, que é Introdução à Análise Matricial de Estruturas. Então, na verdade, a gente tem aqui uma viga bingastada, tá? Nos pontos A e B. O Kelvin vai lembrar bastante coisa, né, da disciplina de elementos finitos hoje, tá? Eu tenho aqui nessa viga um comprimento L e uma rigidez constante EI. O objetivo aqui, né, é determinar essa estrutura, ou seja, calcular as reações de apoio dessa estrutura para uma situação, por exemplo, de recalque de apoio rotacional, né? Ou seja, aqui esse apoio, originalmente, ele tem como condição de contorno aqui o deslocamento e a rotação nula. Mas vamos supor que existe uma situação que me condiciona a rotação desse apoio A aqui, por exemplo, numa condição unitária. É um recalque unitário. Mais ou menos em algo similar ao que eu coloquei aqui nos slides, né, desse momento síncrono, né? Eu vou ter uma rotação aqui desse apoio, né, que vai me dar aqui essa condição que está aparecendo aqui, tá? Ou seja, eu tenho uma rotação aí de θ, por exemplo, né, e θ, no caso aí, vai ser um θ unitário, tá? O que é que isso me provoca em relação a reações na estrutura? São esses elementos que a gente vai buscar aqui determinar. Bom, essa estrutura é uma estrutura hiperestática e a única diferença da estratégia que a gente já, né, apresentou pelo método das forças, que é a construção de uma equação de compatibilidade lá, que geralmente estava associado a zero, né, no caso, pela imposição da condição de contorno. Nesse caso, a gente vai ter a mesma equação de compatibilidade com uma imposição diferente de zero. Nesse caso aqui, uma imposição, por exemplo, de rotação unitária por conta dessa situação. Veja que não tem carga nenhuma externa, né? A única situação aqui que a gente vai analisar é uma situação possível desse apoio, por exemplo, mudar para uma condição aqui, ó, de rotação, por exemplo, unitária, né? Seria essa situação.
A gente vai ver também, olha só, que o objetivo aqui, na verdade, desse exercício é construir a matriz de rigidez, né, do elemento de viga a partir dos parâmetros cinemáticos associado ao problema de viga em flexão, né? No caso, tá, de um elemento de viga, né, com dois pontos nodais, a gente vai ter aqui em cada um desses pontos nodais dois parâmetros cinemáticos, né, que é o deslocamento na vertical e a rotação, né, representada pela derivada do campo de deslocamento. Tá? Ou seja, para um dado elemento de viga de comprimento L e rigidez constante EI, são esses os parâmetros cinemáticos, né, nodais associados. E esses parâmetros cinemáticos aqui, eles têm direções positivas de acordo com o sistema de coordenada que a gente vem construindo aqui no nosso curso, que é esse sistema aqui, né? Ó, y é a x. Tá? Quem fez elementos finitos vai ver que tem algo muito similar, né? No final aqui do desenvolvimento desse exercício, a gente vai chegar numa conclusão muito similar àquela que a gente obteve com a estratégia de elementos finitos. Aqui a gente vai adotar uma outra estratégia. Lá em elementos finitos, não. A gente construiu uma solução aproximada, as funções de aproximação, tanto para deslocamento quanto para rotação, e foi aquela história toda lá. Aqui não. Aqui vai ser a ideia de coeficientes de rigidez, que no final a gente vai explicar direitinho. Mas, por enquanto, eu vou resolver esse problema como uma situação de estrutura hiperestática que está sofrendo um recalque, aí, por exemplo, angular desse apoio. Perfeito? E aí, para a gente aplicar o método das forças no sentido de resolver esse problema, a primeira parte, não é calcular um sistema isostático equivalente. Né? Ou seja, desenhar aqui uma configuração de sistema estático equivalente. Nesse caso aqui, eu vou definir esse sistema equivalente aqui. Ó. Eu vou definir esse sistema equivalente aqui. Eu vou sair dessa condição de viga biengastada para uma condição de viga engastada, né, somente no apoio B, e eu vou colocar aqui como elementos incógnitos a se determinar justamente a reação vertical que vai ter nesse apoio A e o momento de engaste que também vai existir nesse apoio A por conta desse recalque aqui de apoio, do apoio A. Essa viga aqui ela tem o comprimento L, né, e tem a rigidez constante EI. Por que eu estou fazendo isso? Estou colocando aqui esses dois hiperestáticos. Porque, na verdade, eu vou querer analisar, não é, também uma segunda situação de recalque de apoio não não angular, também na vertical. E a gente já vai preparar todas as contas com esses parâmetros aqui para facilitar aqui o nosso trabalho. Mas, além disso, né, eu defini dois hiperestáticos aqui por conta do grau hiperestático que a gente tem nesse problema. Né, a gente teria, como a gente não tem aqui força na horizontal, né, essas reações aqui horizontais, elas são iguais, tá? E aí tá tirado aqui do meu problema. O que a gente fica, na verdade, são os parâmetros aqui, 2 aqui, né, 4, menos 3 equações de equilíbrio teria um parâmetro, né, um grau hiperestático aí, mas a gente está liberando 2 por conta que, né, na verdade, a gente teria 3 mais 3 aqui, 6, né, 6 menos 3 daria 3, e na verdade a gente teria que colocar um horizontal aqui, mas ele não faz sentido aqui para o problema de viga, tá? Então, aqui, esses dois hiperestáticos aqui, eles são suficientes para que a gente construa, a partir de duas equações de compatibilidade, né, o sistema de equação que a gente consegue resolver, na verdade, as 4 incógnitas do meu problema, que são essas duas aqui, né, e as duas aqui desse apoio B. Tudo bem? Então, para a gente, por exemplo, definir o meu sistema,
a minha função, né, momento fletor real do sistema estático equivalente, eu vou associar aqui uma seção de corte S1 e vou pegar o lado esquerdo dela para definir a minha função, né, a momento fletor real nesse sistema isostático aí equivalente. Então, eu tenho aqui a minha seção S1, eu tenho aqui o momento real, tá? Tenho aqui essa força aqui RA e tenho aqui esse momento aqui MA. E o meu sistema de coordenada aqui, x associado para compor essa função momento fletor. Tá? E aí eu processo aqui o somatório dos momentos na seção igual a zero. Aí a gente tem a função, né, momento real que eu estou procurando, menos MA, que é uma incógnita, tá? Mais o RA vezes o x, isso daqui igual a zero. Então, eu tenho que a função momento fletor real para esse sistema isostático equivalente vale MA menos RAx. Agora, eu preciso, né, definir, né, porque o objetivo aqui é calcular, né, esses elementos aqui a partir da condição virtual, né, para os hiperestáticos, para uma e outra situação. Né? Na verdade, eu vou ter aqui no virtual, esse foi o real, deixa eu colocar aqui, né, o real, e no virtual, eu vou ter a situação da estrutura com o momento virtual unitário aplicado, né, para o meu sistema de coordenada x, o comprimento L. Vou utilizar a mesma seção aqui, não é? S1, e processar aqui o somatório dos momentos na seção 1 igual a zero. Aí eu vou ter menos 1. Deixa eu desenhar aqui a seção, né? Com a função momento virtual. Então, eu vou pegar aqui na minha seção S1 e vou determinar esse momento virtual para a carga virtual unitária aplicada. Então, eu tenho somatório dos momentos em S1, 0. Então, eu vou ter menos 1 mais o momento virtual, isso daqui igual a 0. Então, eu tenho um momento virtual igual a 1. E para o outro hiperestático, que é a reação na vertical, eu vou também compor aqui uma carga unitária, né, na direção do hiperestático que eu quero determinar, que é, no caso, RA1. Eu tenho o meu x, a minha seção que eu vou analisar, tá? E a estrutura original de comprimento L. Vou aqui explicitar a minha seção com o momento virtual para essa condição aqui de hiperestático, que é o hiperestático RA. Então, eu tenho o somatório dos momentos na seção S1 igual a 0. Então, eu vou ter 1 vezes x mais o momento virtual, isso daqui igual a 0. O momento virtual vale menos x. Tudo bem. Então, dentro do que a gente já estudou, né, na aplicação desse método das forças, eu sei que eu preciso das equações de compatibilidade, porque se foram dois hiperestáticos, eu preciso de duas equações de compatibilidade cinemática para resolver esse meu problema. Então, a compatibilidade 1 vai ser justamente estruturada a partir da condição do recalque angular dado, né, no meu apoio A. Então, eu sei, né, que o momento unitário, né, vezes, né, o momento unitário vezes o deslocamento que acontece ali realmente angular, né, unitário,
ele tem que ser igual à integral de 0 a L do momento real e o momento virtual sobre EI, né, a dx. Tá? Essa é a primeira situação, né, de compatibilidade definida a partir do que acontece aqui no apoio. Veja, se eu não tivesse recalque e se tivesse forças, o que é que eu iria fazer? A mesma coisa, tá? Só que a força entraria aqui para compor, por exemplo, o momento real. E quando eu fosse fazer a equação de compatibilidade, tá? O deslocamento seria nulo. Tá? Se eu não tivesse o recalque angular do apoio. Mas como existe o recalque angular unitário, então esse deslocamento, né, existe, ele é 1, e eu estou associando ele com a rotação unitária. Né? Ou seja, esse trabalho aqui tem que ser igual a esse trabalho aqui. Tá? O MR eu calculei e o MV para essa situação eu calculei, que são esses valores respectivamente aqui apresentados. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida em relação a essa equação de compatibilidade? O porquê que aqui não foi zero? Aqui não foi zero porque o problema, na verdade, foi uma rotação unitária que aconteceu no apoio. Então, aqui eu vou ter 1 igual a integral de 0 a L, o MR vale o MA menos RA vezes o x, vezes o momento virtual, que é 1, sobre o EI dx. Professor, Oi. o senhor pode repetir por que que é 1 ali? Por que que essa rotação é unitária? A rotação unitária foi dada no problema. Ah, perfeito. Já é um dado. A rotação unitária existia um recalque, o problema é esse, eu tenho uma viga bem gastada, não tem carregamento nenhum aqui. Eu quero analisar o que é que acontece com essa estrutura bem gastada quando acontece, por exemplo, uma rotação unitária do apoio. Perfeito. O que é que Peguei. vai, Obrigado. o que é que vai acontecer com essa estrutura? Como ela é uma estrutura hiperestática, eu preciso analisar ela pelo método, por exemplo, das forças. É isso que a gente está fazendo. Qual foi o passo? Escrever uma estaticamente equivalente. Eu poderia ter escolhido esse apoio B para liberar e construir? Posso. É isso que a gente vai, na verdade, no final aqui, né, concluir. Mas ainda todos os elementos que eu estou preparando nesse momento síncrono, eles não foram ainda caracterizados. O porquê que eu estou fazendo isso? Aqui é um exercício do método das forças que vai me preparar a parte teórica lá do que a gente vai aplicar na próxima semana. Ao invés de eu fazer vídeos teóricos, né, para compor a próxima semana, não, o vídeo teórico da próxima semana é esse exercício daqui. Já estou matando 2 coelhos com uma cajadada só. Tá? Então, e aí por isso que nessa equação de compatibilidade aqui, né, porque aqui eu estou associando o quê? Essa situação aqui, virtual, né, tudo bem? É essa situação virtual aqui, associado ao esse peristático aqui. Né? Nessa situação aqui, ó, do giro. Qual é o trabalho? Né? O trabalho do giro nisso daqui. Do giro nisso daqui. Se não tivesse giro, a equação de compatibilidade aqui seria quanto? 1, que era o momento unitário, vezes 0. Eu teria liberado, né, construído isso daqui, mas eu sei que efetivamente aqui teria o quê? Um engaste sem recalque. Não é o caso. Nesse caso aqui tem um recalque unitário. Por isso que vem 1 aqui. Perfeito. Com isso... vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Com isso, eu defino essa primeira equação aqui. Ó. EI é igual a MA L menos RA L ao quadrado sobre 2. Veja, eu tenho duas incógnitas, são os dois hiperestáticos. Eu preciso efetivamente de outra equação de compatibilidade. Né? Então, a compatibilidade 2
A compatibilidade 2 está associada ao deslocamento na vertical. Veja, quanto vale o deslocamento na vertical desse apoio? No ponto A? 0. É 0. Nesse caso é 0. Veja que eu liberei, né, esse peristático, mas eu sei que a compatibilidade aqui para esse peristático, associado a essa condição aqui, né, de carga virtual que foi estabelecida para construir algo similar a isso, nesse lado esquerdo da igualdade ele vai ser 0. Então, por isso, né, dentro do que o Kelvin aqui respondeu, eu sei que é, né, o trabalho virtual, né, de 1 vezes o deslocamento ali, que eu sei que vale 0, tem que ser igual ao trabalho interno, né, dentro do que a gente já mostrou na disciplina. Né, integral, no caso de viga, né, integral de 0 a L, o momento real, que é quem? O MA menos RAX, vezes o momento virtual, no caso aqui, para esse hiperestático, é o menos x, dx sobre o EI. Com isso daqui, eu tenho a seguinte equação. Olha só, eu vou ter essa seguinte equação. RAL ao cubo sobre 3 menos MAL ao quadrado sobre 2 igual a 0. Dessa expressão aqui, eu consigo, na verdade, escrever RA em função de MA, por exemplo, né? Que é isso que eu vou fazer. Vou escrever RA em função de MA. Então, eu tenho que o RA vai valer 3MA sobre 2L. Vou voltar na outra expressão, que é quem? Que é o EI igual a MA vezes L menos RAL ao quadrado sobre 2 e substituir isso daqui. E aí eu tenho a expressão EI igual a MA vezes L menos 3MA L sobre 4. E aí, na verdade, eu consigo definir aqui o MA como 4EI sobre L. Consequentemente, se eu tenho MA, eu posso calcular agora o RA a partir da expressão aqui acima, que vai valer, o RA vai valer 6EI sobre L ao quadrado. E se eu já tenho esses dois hiperestáticos, veja só, eu vou construir aqui a minha viga, né, novamente, e colocar os parâmetros já determinados. Então, eu sei que o RA me deu positivo, então, realmente é para baixo, vale 6EI sobre L ao quadrado. A rotação, né, o momento, ela me deu positivo MA, né? Aqui, então, é no sentido horário, 4EI sobre L. Da estrutura original, para eu equilibrar na vertical, veja, eu não tenho nenhuma carga. O que eu tenho aqui na estrutura é só o recalque angular unitário. Para esse recalque angular unitário, eu acabei de calcular um RA, né, que é para baixo, valendo 6EI sobre L ao quadrado, só que a equação de equilíbrio ela tem que ser válida. Então, somatório das forças em Y, 0. Então, quanto é que vai ser o RB? Né? Y, na verdade, né? Tem que ser para cima, nesse mesmo valor. Tudo bem? Então, para eu ter o equilíbrio aqui, né? Somatório das forças vertical igual a 0, aí eu vou ter quem? Essa força para baixo mais essa para cima igual a 0. Então, eu sei que nesse outro ponto aqui, ó, na vertical, tem que ser uma força de baixo para cima, valendo 6EI sobre L ao quadrado. A última coisa que precisa ser calculada é justamente
o momento reativo no apoio B. Como é que eu faço isso? Por exemplo, somatório dos momentos aqui, no ponto A. Então, se eu aplicar a somatória dos momentos em A igual a zero, eu vou ter, né, 6EI L ao quadrado vezes o braço que vale L. Então, eu vou ter aqui 6EI sobre L ao quadrado vezes o braço que vale L, menos o momento, né, 4EI sobre L, mais o momento MB, por exemplo, que eu estou definindo ele originalmente como se fosse aqui, ó, como se fosse, né, como se fosse uma reação desse tipo assim, ó, MB, tá? No sentido horário, ou anti-horário, tá? E a conta vai me mostrar se é isso aí ou não, igual a zero. Então, o MB aqui, né, para essa situação, ela me deu menos 2EI, né, sobre L. Então, esse menos, ele está o quê? Ele está negando o que eu assumi originalmente para compor essa equação aqui de equilíbrio de momento, né, em torno do ponto A, utilizando a regra da mão direita. Então, na verdade aqui, ó, o que eu tenho é isso daqui, não é? Ó? 2EI, né, sobre L. E faz sentido, né? Porque, veja, isso daqui é o que, gente? Classicamente, duas forças de igual valor, né? Mesma direção e sentidos contrários. Hein, gente? O que é isso aqui, ó? Tenho duas forças de igual valor, né? Sentidos contrários, separados por um braço D. Como é que se chama isso daqui? Professor, perdoe-me aí a falta com os termos, mas é viga em balanço? Não, isso aqui é um binário, né? É um momento de binário, né? É algo que a gente vê lá em mecânica de sólidos, é um binário. E um binário, o momento é sempre dado por quem? Pela força vezes o braço. Veja, a força é 6EI sobre L2 vezes o braço, vale quanto? 6EI sobre L. E aí eu deveria ter feito assim, né? Do jeitinho que está aqui, né? Para não confundir, né? Então, ó, o binário que a gente tem é esse daqui. Qual é essa tendência de giro? É essa daqui. Só que isso daqui tem que equilibrar o momento. Qual é o momento que está tendo aqui? Que é o 6EI sobre L, justamente no sentido contrário. Então, né, a minha viga aí está toda equilibrada. Veja, se acontecer uma rotação unitária, representando aqui um recalque de apoio unitário, o que é que aparece aqui na minha estrutura, em termos de reação? Uma ação vertical para baixo no apoio A, né, de 6EI sobre L2, uma rotação, um momento de engaste de 4EI sobre L no apoio A, a metade no apoio B, veja, a metade desse valor no apoio B, e na vertical, no apoio B, o 6EI sobre L2. Lembra lá, deixa eu ver se eu recupero, aqui vai ter que ser muita página lá atrás. Deixa eu ver se eu recupero aqui, em que ponto é que foi. Deixa eu ver. Lá atrás, né? Um tempo lá no início do curso, quando a gente começou a apresentar a teoria sobre métodos energéticos, a gente fez uma definição de rigidez. Deixa eu ver se foi aqui. Ele não vai. Não vou conseguir aqui. Mas vamos lá. Vai nessa aula mesmo. Não vou conseguir recuperar aquela página. Por problema lá de barra sobre força normal, né, que é o que a gente usa como referência, os outros problemas também, mas é a mesma lógica, né,
A gente apresentou, deixa eu pegar, tentar escrever igualzinho ao que foi dado lá na teoria lá atrás. Deixa eu pegar aqui no planejamento dessa aula. Quando a gente falou dos métodos energéticos para a barra sobre força normal, a gente definiu, né, a rigidez da seguinte forma, né? Eu tinha lá uma carga externa intermediária chamada de P, existia uma relação, né, linear entre a carga e o deslocamento dado por esse parâmetro K aqui, denominado de coeficiente de proporcionalidade representativo da rigidez estrutural. E naquele momento a gente definiu isso daqui como é a força necessária para provocar na sua direção um deslocamento unitário do ponto de aplicação da força. Veja que eu dei uma rotação unitária, né? Veja que eu dei uma rotação unitária. Ou seja, se eu dei uma rotação unitária, o que eu estou calculando aí são coeficientes de rigidez. É como se eu desse, né, uma rotação unitária e o que eu estou obtendo é justamente essa condição de coeficiente de proporcionalidade que me representa, né, a força necessária para se produzir essa rotação aí unitária do meu apoio. Então, esses elementos aqui que eu acabei de calcular com essa lógica de exercício são denominados coeficiente de rigidez, justamente por essa definição. O que é a rigidez em si? É a força necessária para provocar um deslocamento unitário na direção ali da força, no caso aqui, o momento. Olha só, continuando esse exercício, o que é que aconteceria nessa estrutura se eu, ao invés de ter uma rotação unitária, eu tivesse um deslocamento unitário no apoio A, no primeiro nó aqui, né? Ou seja, aqui, né? Observando algo similar a isso daqui, que é o que está na referência dos slides e o que está na referência do momento do livro texto aqui do nosso curso para esse tópico. Cuidado que no livro texto o sistema de coordenada ele muda, né? Ele bota y positivo para cima e os graus de liberdade de referência, os positivos são para cima, mas não tem problema nenhum. Veja que os coeficientes de rigidez aqui, ó, eles são aqui similares ao que a gente obteve, tá vendo? O 6 positivo, um 6 negativo, o 4 positivo e o 2 positivo. É igualzinho. Coeficiente de rigidez não vai mudar para uma mudança de sistema de coordenada, tá? Não muda de jeito nenhum. Então, vamos voltar aqui. Então, seria como se fosse o exemplo 34. Mas vamos continuar como um exemplo 33. Eu quero agora avaliar o que acontece, né? Em termos de reação no apoio engaste A e no apoio engaste B, quando eu tenho agora um deslocamento, né, de recalque de apoio unitário em A. Veja, a lógica seria muito similar a essa. Eu vou escolher dois hiperestáticos, que são os mesmos, são esses daqui, e a única coisa, aí o que acontece? O virtual é a mesma coisa, o que vai mudar agora é a compatibilidade, a gente vai trocar. Na compatibilidade 1, vai existir um 0 aqui, porque não tem a rotação, né? Não existe rotação, e na compatibilidade 2, na verdade, no lugar do 0, eu substituo o 1, porque na verdade agora eu tenho o deslocamento do apoio na vertical. É a única coisa que vai mudar. Então, toda a estrutura de cálculo é a mesma e a única coisa que vai mudar aqui, nessa situação, então deixa eu só formalizar aqui, né? Seria agora o mesmo problema, né? O mesmo problema, B e A, comprimento L, e o que a gente vai estudar agora é enxergar o que acontece em termos de reação de apoio quando esse apoio aqui tiver um recalque, né, um recalque dele unitário na vertical, né, ele descer, né, de uma unidade de deslocamento aqui
em algo muito similar ao que aconteceu aqui, só que aqui ele foi para cima, né? Não foi para baixo, né? A gente está colocando para baixo porque é o grau de liberdade, né, positivo na nossa convenção, tá? E aí o que eu falei, a situação para se definir a estrutura isostática equivalente é a mesma. Tudo que a gente fez lá, igualzinho. O que vai mudar agora são as compatibilidades. A compatibilidade 1... A compatibilidade 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter o momento unitário da carga unitária, aqui 1, vezes o deslocamento que acontece realmente na estrutura. Veja, nessa situação nova, B, o apoio ele não rotaciona, ele desloca na vertical. Então, aqui é 0. Não existe rotação, né? Igual a quem? Aquele resultado da integral que a gente já obteve, né? Que é a integral de 0 a L do momento real menos MA menos RAX vezes o virtual, que é 1, sobre o EI dx. Então, disso daqui, eu tenho essa expressão aqui. 0 é o MAL menos RAL ao quadrado sobre 2. Então, isso daqui vai me dar o MA RAL sobre 2. Perfeito. Bom, tenho essas duas incógnitas, preciso de uma outra equação, né? A outra equação é a compatibilidade a compatibilidade 2. Na compatibilidade 2, aí sim, eu vou ter, né, a carga vertical unitária virtual 1 no deslocamento real que acontece aí, do apoio 1, né, tem que ser igual àquela integral de 0 a L, o momento real vezes o momento virtual gerado pela carga unitária, né, nessa estrutura. Aí, dx. Dessa integral, eu consigo definir essa equação aqui, que é o EI igual a menos MAL2 sobre 2 mais o RAL3 sobre 3. Como o MA é RAL sobre 2, eu substituo o MA aqui e, finalmente, eu consigo encontrar o valor do RA. O RA ele vai valer 12 EI sobre L ao cubo. E eu vou fazer algo muito similar ao que a gente construiu, né, na outra situação. Vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui os dois nós da minha viga. Para esse problema, eu tenho um RA para baixo de 12 EI sobre L ao cubo. Para eu ter o equilíbrio na vertical de somatório de forças, né, porque o equilíbrio tem que ser posto, eu tenho que ter essa força para cima, de 12 EI sobre L ao cubo. Como eu encontrei o RA, como o RA é função de MA, eu volto aqui, substituo e consigo calcular o MA, né? Então, o MA aqui, ele fica dado por 6 EI sobre L3, e como é positivo, ele é horário, 6 EI sobre L3. E basta eu aplicar mais uma equação, que é o equilíbrio de momentos, por exemplo, somatório dos momentos no apoio A igual a 0, né? Aqui eu tenho um braço valendo L, eu consigo calcular o momento, né, nesse apoio B aqui, né? E aí eu vou, por exemplo, sei lá, eu posso chutar o que for. Eu acho que a reação de momento aqui nesse apoio é nesse sentido. Então, vamos aplicar... Professor, Oi? não seria 6EI sobre L quadrado? 6EI sobre L ao quadrado, isso mesmo. Obrigado. 6EI sobre L
ao quadrado. Obrigado, 6i sobre L ao quadrado. E aí a gente faz, né? Menos o MB, né? Aqui, menos o MB, que eu quero calcular. O menos 6i sobre L ao quadrado. 6i sobre L ao quadrado. Depois, mais 12i sobre L ao cubo vezes L, né? Que vai dar mais 12i L ao cubo vezes L, isso daqui igual a zero. Ficou apertado, né? Deixa eu ver se eu apago aqui e escrevo de novo, para ficar mais organizado, né? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o menos MB, que é o que eu quero calcular, menos o 6i sobre L ao quadrado, depois o momento dessa força aqui, mais 12i L ao cubo vezes L, isso aqui igual a zero, agora deu. Então, eu tenho agora que o MB vale 6i sobre L2. Finalmente, eu completo aqui, né, esses coeficientes de rigidez para a situação de deslocamento unitário. E por que eu estou chamando esses coeficientes de rigidez? Porque eu já sei, né, que a rigidez é a força necessária, força e momento, né, força e momentos necessários para produzir um deslocamento unitário, no caso aqui o deslocamento unitário do apoio, né, na vertical. É a definição de rigidez, né? É a força necessária para produzir um deslocamento unitário numa dada direção. Olha só, se a gente fizer esse mesmo procedimento para o V2, né, e para o θ2, ou seja, se eu pegar aqui e processar um recalque de apoio na vertical no ponto B e uma rotação, né, um recalque de apoio de rotação unitário no apoio B, a gente vai ter mais coeficientes de rigidez calculados numa forma similar a essa. O que eu vou fazer agora é escrever, né, toda essa situação de coeficiente de rigidez, né, para essa situação que eu acabei de calcular, né, ou seja, pensando aqui em deslocamento unitário no nó 1, rotação unitária no nó 1, deslocamento unitário no nó 1 e rotação unitária no nó 1 não, no nó 2, no sentido, né, de caracterizar esses coeficientes de rigidez. Com esses coeficientes de rigidez determinados para esse giro unitário, por meio da proporcionalidade entre carga e deslocamento, por meio desses coeficientes de rigidez, eu consigo calcular, né, vamos dizer assim, deslocamento, né, a partir de uma força dada qualquer nessa estrutura, né, a partir do que a gente chama de matriz de rigidez de elemento de viga. E aí o Kelvin vai enxergar algo que a gente provou lá em mecânica não, em elementos finitos, ou só o Kelvin não, quem fez, né? A gente chegou nessa mesma matriz de rigidez utilizando uma estratégia completamente diferente dessa que a gente adotou aqui. Então, olha só, a gente ligando, né, quem me provoca, né, esse deslocamento aqui? Esse deslocamento está associado na viga ao quê? Né, a corte, ao cortante. Né? E o parâmetro cinemático de rotação, né, em termos de trabalho, está associado a momento. Então, eu vou organizar aqui, não é, essas forças nos nós, força e momento, né, força cortante e momento no nó 1 e no nó 2, com esses parâmetros aí, de coeficiente de rigidez que a gente obteve. Os dois aqui, e se vocês reproduzirem algo similar para esses dois aqui, vocês vão encontrar esses coeficientes aqui que a gente vai escrever. Então, por exemplo,
Para o deslocamento na vertical no nó 1, a gente acabou de calcular, que foram esses aqui. 12, 6, 12, 6. Tá aqui, vai estar aqui reproduzido, ó. 12 EI sobre L ao cubo, 6 EI sobre L ao quadrado, menos 12 EI sobre L ao cubo, e mais 6 EI sobre L ao quadrado. Isso aqui associado ao parâmetro cinemático V1, tá? É justamente isso. Se o unitário me deu isso, né? Se o unitário aqui me deu isso, se eu tiver qualquer valor de V aqui, diferente de 1, eu vou ter outras forças associadas aqui a esse ponto aqui do nó, né, da minha estrutura de viga. Tá? E o total, né, vamos dizer assim, o total fica associado aos 4 parâmetros cinemáticos, né? V1, θ1, V2, θ2. Então, vou colocar aqui os parâmetros dos coeficientes de rigidez para o θ, né, o unitário, que foi aquele primeiro que a gente calculou, que foi o 6 EI sobre L2, 4 EI sobre L, menos 6 EI sobre L2, e 2 EI sobre L. Então, V1, aqui o θ1, mais, né, falta o V2, θ2. Veja, o V2 e o θ2 eu não fiz explicitamente, mas a conta é muito similar àquela que a gente fez. Tá? É só mudar a estrutura isostática equivalente e seguir os mesmos passos, que você vai encontrar algo muito similar a isso daqui, ó, que a gente já desenvolveu. Então, a gente vai ter menos 12 EI sobre L3, menos 6 EI sobre L2, 12 EI sobre L3, menos 6 EI sobre L2. Aqui, V2, mais, finalmente, os coeficientes de rigidez associado à rotação, né, unitária lá no apoio B, que vai me dar 6 EI sobre L2, 2 EI sobre L, menos 6 EI sobre L2 e 4 EI sobre L. Isso daqui, θ2, olha só, se eu organizar isso daqui, né, de uma forma matricial, né, eu vou chegar aqui nessa apresentação aqui, ó. E aí o Kelvin vai me responder se é algo que ele já tinha, ou vocês mesmos, né, em métodos computacionais para análise estrutural, possivelmente o professor deve ter mostrado alguma coisa, V1, M1, V2 e M2 igual 12 EI sobre L3, 6 EI sobre L2, menos 12 EI sobre L3 e 6 EI sobre L2. Aí eu vou ter 6 EI sobre L2, 4 EI sobre L, menos 6 EI sobre L2 e 2 EI
sobre L. Menos 12 EI sobre L3, menos 6 EI sobre L2, 12 EI sobre L3, menos 6 EI sobre L2. E, finalmente, 6 EI sobre L2, 2 EI sobre L, menos 6 EI sobre L2 e 4 EI sobre L. Isso daqui vezes, aí eu vou bem apertado aqui, V1, θ1, V2, θ2. E aí, Kelvin, com o que se parece isso daqui? A famosa forma de cálculo KUF. Isso mesmo, perfeito. Né? Isso daqui é a minha matriz de rigidez de viga, né? Os deslocamentos aqui, né, incógnitos, igual ao meu vetor de força. É isso que a gente chega lá em elementos finitos. O que é a rigidez? Né? O que é a rigidez? É a força necessária, né, para produzir um deslocamento unitário. Quando a gente deu o deslocamento unitário, né, para V1, θ1, V2 e θ2, o que a gente descobriu aqui foram elementos de forças que me geram justamente esses parâmetros unitários. E aí a gente encontrou esse coeficiente de proporcionalidade que relaciona U com as forças incógnitas, né, por exemplo, né, numa dada situação. Né? E aí sim, por exemplo, se eu tiver, né, esse coeficiente de proporcionalidade e tiver os deslocamentos diferentes de 1, eu vou encontrar essas forças que me dão essa situação aqui equilibrada. No contrário, se eu tiver uma situação onde eu tenho a incógnita necessária ao deslocamento, eu tiver as forças agindo nos nós, a partir da matriz de rigidez, eu também consigo calcular os meus deslocamentos. Veja que elementos finitos a gente chega nessa mesma matriz de rigidez, só que lá utilizando uma estratégia completamente diferente da que a gente apresentou agora. Para a gente finalizar o nosso momento síncrono, vamos fazer a matriz de rigidez do problema de barra sobre força normal. Você lembra, Kelvin, qual era a matriz K do problema de barra sobre força normal? Era EA sobre L, né? Isso aqui é um resultado clássico, né? 1 menos 1. 1 menos 1, 1 menos 1. Era isso, foi o que a gente obteve lá em elementos finitos. E o que é a rigidez? É a força necessária para me produzir um deslocamento unitário, né, na direção da ação da força. Então, agora, o que a gente vai estudar, né, é a matriz, porque é o método das forças para se determinar esses coeficientes de rigidez aqui. O coeficiente de rigidez do problema de barra sobre força normal é A sobre L, né, positivo e negativo. Tá? Então, o que a gente vai ter é uma barra sobre força normal nessa condição aqui. Veja, aqui não é mais viga engastada, tá, gente? Isso aqui é uma barra sobre força normal engastada em um lado e em outro, com rigidez EA. Veja, não tem mais a rigidez EI. EI é viga, agora é barra. E aí eu tenho os nós A e B. Aí eu vou seguir com a mesma lógica. É a mesma lógica. Por exemplo, eu já sei que o que eu tenho no meu elemento de barra, né, são dois nós, né, e o que eu vou ter aqui são dois parâmetros cinemáticos, que eu vou chamar de o 1 e o 2. Né? Se eles seguem o sentido positivo de x, eles são positivos. Veja que na viga eu adotei esses sentidos aqui como positivos. Né? V1 para baixo e θ1
positivo no sentido horário, né? V2 positivo para baixo e θ2, né, no sentido horário. No livro, eles adotam o contrário, então tem que ter muito cuidado, tá? Inclusive, a lista de exercício foi tirada desse livro-texto e as respostas elas foram dadas, né, em relação ao sistema de coordenada que o livro obteve, né? Então, muito cuidado com isso. Mas, geralmente, vocês são craques, vocês conferem até as respostas com o F2, né, fazem os programas, então não tem problema nenhum. Então, aí tira todas as dúvidas. Aí, seguindo essa mesma lógica do que a gente desenvolveu para a viga, a mesma coisa. Isso daqui é uma estrutura hiperestática, né? Porque no problema de barra sobre força normal, eu só tenho uma equação de equilíbrio e aqui eu tenho duas incógnitas. Então, eu não consigo resolver. Então, da mesma forma, eu tenho que traduzir essa situação para uma estaticamente equivalente. Então, por exemplo, eu posso fazer isso, né? Apoio B e colocar aqui, por exemplo, né, uma reação RA incógnita, né, associado a esse apoio A como elemento estaticamente equivalente, né? Esse é o parâmetro incógnito que eu preciso calcular. Mas como eu estou querendo calcular coeficiente de rigidez, a intenção aqui é dar um recalque de apoio, ou seja, enxergar o que é que acontece em termos de reação, né, nessa barra sobre força normal, quando essa barra, o apoio A, ele se desloca, né, na direção X de uma unidade. Por quê? O que é rigidez? É a força necessária para se obter um deslocamento unitário na direção da força, que no caso aqui é a reação que aparece. Entenderam essa lógica da definição de rigidez, de coeficiente de rigidez? Que é o que a gente dá também lá em elementos finitos. O que é que são esses parâmetros aqui, né? O que é a rigidez em si, enxuta como esse coeficiente de proporcionalidade? É a força necessária para produzir um deslocamento unitário na direção da força. Muitas vezes isso fica obscuro na cabeça do aluno. Agora é a hora de amadurecer. Com essas discussões que a gente vem aqui, né, fortalecendo na disciplina. Então, para que eu consiga, na verdade, calcular o RA aqui, não é, e o RB aqui, eu vou utilizar o método das forças, né? O método da carga unitária, né? Para isso eu preciso definir, né, a força normal para essa seção aqui, S1, e aí eu vou pegar a esquerda, né, para calcular a força normal, entre aspas, real desse problema, e depois calcular o equivalente virtual para essa estrutura daqui com uma força unitária nessa direção. E depois aplicar a equação de compatibilidade, que nesse caso aqui é o quê? 1 vezes 1 igual a integral de 0 a L, lá, né, a força normal real vezes a força normal virtual sobre o EA dx. Perfeito. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, aqui eu vou ter, né, o objetivo aqui é calcular para essa situação aqui estaticamente equivalente a força normal real, o NV, e aí, como é que eu calculo isso? Somatória das forças em x igual a zero. Então, eu tenho aqui RA mais NV, isso daqui igual a zero. Então, o NV vale menos o RA. RR não, RA. E aí, eu agora, né, esse é o real, isostático equivalente, e eu vou agora escrever o virtual. O virtual, né, associado aqui a uma força unitária na minha estrutura, e eu vou utilizar, né, a mesma seção. Né, vou pegar aqui o lado esquerdo dela, S1, vai aparecer aqui o N. Aqui é o N real, e eu escrevi real e escrevi virtual. N real, e aqui é o N virtual. Né? Aqui sim, o virtual. Então, eu tenho aqui o S e aqui eu tenho a minha carga unitária.
e eu tenho aqui, não é, o somatório das forças em x igual a 0, eu vou ter, não é, 1 mais NV igual a 0, o N virtual igual a menos 1. Bom, e aí, com isso, eu tenho a equação de compatibilidade, né? Eu escrevo a compatibilidade, que é a equação necessária, compatibilidade, eu tenho a compatibilidade, que vai ser quem? A carga unitária 1 vezes o deslocamento do apoio 1 é igual à integral de 0 a L, né? Eu tenho que chamar essa barra aqui de comprimento L. Deixa eu voltar. Integral de 0 a L. Da força normal real vezes a força normal virtual sobre o EA dx. E aí eu já tenho isso daí. Eu calculei, né, a integral de 0 a L. Então, o N real menos RA, o N virtual menos 1, EA dx. Então, muito fácil aqui, né? O RA, ele vai me dar EA sobre L, e ele me deu positivo, né? Ou seja, eu tenho aqui para equilibrar, né? Ó, se isso daqui me deu EA sobre L, para eu equilibrar essa barra, o que é que tem que aparecer aqui no apoio B? Hein? EA sobre L. Né? Só que veja, esse segue o sentido positivo de x e esse vai entrar negativo, não é? Porque ele está ao contrário da direção positiva de x. Se eu fizer isso para o nó B, eu vou encontrar o inverso. Né? Eu vou ter no apoio A o menos EA sobre L e no apoio B o EA sobre L. Então, nesse caso daqui, né, se eu organizar, né, no nó 1, né, eu chamar, né, de força 1 e no nó 2 de força 2, o que eu vou ter aqui no total, né, olha, no total, força 1 e força 2, ou seja, para essa primeira situação que a gente deu, né, ó, para essa primeira situação que a gente deu, o que a gente tem aqui, ó, são esses parâmetros aqui, ó, o EA sobre L e o menos EA sobre L, vezes deslocamento associado ao nó 1. Né? É o que vai aparecer aqui, né, ó. Né? Se o deslocamento for unitário, né, no nó 1, o que vai me aparecer de força no nó 1 é EA sobre L, e o que vai me aparecer de força no nó 2 é menos EA sobre L. Tudo bem? Se eu fizer essa mesma situação no nó 2, o que vai aparecer aí no nó 1 e no nó 2 em termos de força, né, em termos de coeficiente de rigidez, é o contrário, é o menos EA sobre L, e o EA sobre L associado a um deslocamento, né, unitário, né, no nó 2, que no caso aqui, se for diferente de 1, ele aparece aqui, mas aparece o coeficiente de rigidez justamente encontrado para o 2 igual a 1, ou seja, numa situação onde eu tenho o deslocamento unitário do nó B, do apoio B. E aí, não é, Kelvin, a gente consegue finalmente encontrar, né, a matriz, né, de rigidez total, né, de uma estrutura de barra, que vai ser o EA sobre L menos EA sobre L, EA sobre L, menos EA sobre L e EA sobre L, isso daqui, o 1 e o 2. Né? A Kelvin está aí para não dizer que é mentira. Tanto nessa situação de barra quanto na situação de viga, lá em elementos finitos, a gente obteve essas mesmas matrizes de rigidez, mas com uma
lógica completamente diferente, né? Então, o que a gente tem aqui, né, que cada coluna, por exemplo, dessa corresponde a um conjunto de forças que me dá um valor unitário de deslocamento na direção dessas forças. É isso que define rigidez. A partir dessas duas expressões que a gente encontrou aqui nesse momento síncrono, considerando isso daqui como a aplicação do método das forças, a gente vai utilizar para resolver exercício de barra e exercício de viga, utilizando análise matricial de estrutura que foi construída aqui nesse momento síncrono. E aí a gente termina o conteúdo, né, da disciplina de técnicas de análise estrutural e projeto, né, passando lá do início, né, pelos critérios de falha e agora nessa sequência, né, aí considerável, passeando pelos diversos métodos energéticos e finalizando o curso com essa introdução à análise matricial de estruturas. E aí a gente também, na aplicação, vai recuperar muito dos condicionantes lá que a gente deu na parte de tecnologia de elementos finitos, né? Aí vai aparecer matriz de espalhamento, né? Aquelas coisas todas, Kelvin, que a gente viu lá em elementos finitos. Professor, a gente vai trabalhar situação de pórtico, até podemos mostrar, né? Porque a composição da matriz de rigidez de pórtico é a composição dessa daqui com essa daqui. Mas eu tenho até que corrigir a lista de exercício, então para vocês que já baixaram a última lista de exercício, eu vou fazer uma modificação que a gente não consegue resolver pórtico sem trabalhar com a questão de rotação, de grau de liberdade. E aí não vai dar tempo de dar isso, né? Isso daí é mais realmente para elementos finitos. Mas quem fez elementos finitos está entendendo o que eu estou falando, né? É a mesma coisa de eu aplicar essa situação aqui para resolver treliça, que isso daqui é barra sobre força normal. Mas para eu resolver, né, a treliça, eu preciso fazer a rotação, né, dos graus de liberdade, ou seja, escrever a minha matriz de rigidez numa situação aí geral, né? Não nessa situação sempre associado a um sistema de coordenadas X, né, local bonitinho. Tudo bem? Não vamos fazer isso, tá? Vamos resolver problema de viga e problema de barra nessa situação aí mais comportada, porque é o viés da disciplina. Em elementos finitos, aí a gente explora a situação de pórtico, de treliça e aí assim vai, né? Kelvin está aí, não me deixa, né, mentir, né? A gente faz bastante aplicação dessas estruturas, né, utilizando, né, elementos finitos. Legal? Tudo bom, gente? Interessante, Tudo Kelvin? certinho. Tudo certinho, professor. Essa aula foi... respondeu muita coisa que estava na minha cabeça, principalmente agora que a gente começou a fazer as listas, né? A 3 e a 4, aí já é para daqui a 2 semanas, eu acho. E aí começou a vir dúvida, né? E essa aula esclareceu bastante coisa, já recuperando, né, os conteúdos passados, e introduzindo agora uma matriz de rigidez que eu tô vendo que vai precisar de um softwarezinho ali para, né, para auxiliar também. Próximo momento síncrono, na próxima semana, eu vou mostrar uma ferramenta que eu já mostrei lá para os meninos em elementos finitos, que é uma ferramenta muito legal, que é o SMS, que é uma ferramenta gratuita, que a gente consegue fazer muita coisa nela. Possivelmente, os exercícios que eu vou fazer, eu já vou fazer nessa ferramenta. Posso até utilizar alguma coisa na lousa, mas a gente já vai ver que vai complicar, que são coisas bem grandes. E eu vou dar, vamos dizer assim, a iniciação a essa ferramenta. Eu não vou exigir de vocês uma programação ferrenha, né? Vou fazer isso aí em Python, vou fazer isso em C++, vou fazer isso utilizando... não. Né? E aí eu também não posso cobrar MATLAB porque a gente não está nos computadores da UFABC. Não é? Então eu tenho que de alguma forma aqui utilizar uma ferramenta gratuita. E a gente vai fazer esses exercícios, né, utilizando introdução, né, análise matricial de estruturas, aplicando uma ferramenta para automatizar essas contas e, vamos dizer assim, dando uma pinceladazinha de tecnologia, né, de análise matricial de estruturas, né, que seria, né, uma introdução. Mas eu acho que foi legal isso daqui, essa discussão que a gente fez. Como revisão do método
né, da carga unitária, do método das forças, que de alguma forma me ajuda a entender a parte teórica. Então, no livro, eu acho que eu consigo aqui, a gente tem tempo. Deixa eu ver aqui, siga. Pega aqui, para eu mostrar qual é o capítulo. Está lá no mapa de atividades, mas eu vou fazer questão aqui de mostrar para vocês. Então, eu vou entrar aqui na minha biblioteca, lá, e mostrar essas coisas que eu acabei de desenvolver, onde é que ela está no livro e quais são as coisas que a gente vai... Né, o livro é esse daqui, né, análise estrutural, né? Eu vou pegar aqui o capítulo, né? Eu acho que ele já está até aqui. Não, infelizmente, não. Vamos ver se ele... não, deixa eu pegar aqui qual é o capítulo. Estruturas estaticamente indeterminadas. Deixa eu ver se é esse. Não, cadê? Aqui, ó, introdução aos métodos matriciais, tá? Será que é esse? Deixa eu ver se é. Ou é o capítulo anterior a ele. Vamos ver. Introdução aos métodos matriciais. Vamos lá. Deixa eu ver. Então, esse é o método da flexibilidade, que a gente já mostrou, né? Mas não é isso. Não. Deixa eu ver se é... eu quero justamente... eu acho que não é aqui. Quando ele constrói, deixa eu ver. Aqui, eu acho que esse aqui, ó, matriz de rigidez. Isso aqui, ó, capítulo 24, perfeito. Elementos sujeitos à força, né? Basicamente foi isso que a gente fez. Mas não é esse inclinado. Será que é o capítulo 23? É esse aqui, isso. Capítulo 23, vamos lá. Porque esse daqui é o inclinado, a gente não vai ver aqui no curso, é esse capítulo aqui. Pronto, equação de rigidez para barras sujeitas à força axial. Foi o que a gente acabou de fazer. Tá? Ele dá uma explicação aqui, que é muito similar à minha, só que eu faço os desenvolvimentozinhos bonitinhos para se chegar a essa relação, tá vendo? Ó, né? FKU. Vamos resolver exercícios no próximo momento síncrono. Aí ele aqui me dá exemplo, me dá como se faz a composição, a gente vai mostrar isso num viés mais computacional, via matriz de espalhamento. Né? E aí foi o que a gente fez, tá vendo? A equação de rigidez para elementos estruturais submetidos à flexão, que foi o primeiro momento, né, da aula. Veja que o sistema de coordenada dele é diferente, mas o objetivo aqui é o mesmo, é a mesma coisa. Né? Ele vai construir esses coeficientes de rigidez que a gente fez na mão. Né? A gente fez e encontrou eles aqui. Né? A gente provou, né, cada um desses valores utilizando o método das forças. Né? Aqui ele só me deu aqui, bonitinho. Tá? E aí a gente vai... Né, tá vendo? O que a gente fez e definiu aqui a matriz de rigidez, e aí a gente vai, né, resolver, né, exercícios de viga, né, nessa condição. Não vamos daria para fazer os inclinados? Até que daria, né? Mas eu acho que fica apertado. Vamos, né, nos concentrar nesses exercícios aqui, né, de eixo reto, né, e sem ser... Aí tem a questão de pórtico, tá vendo? Que é a combinação dos dois, tá? Que é isso daqui. E aí ele resolve aqui, por exemplo, esse tipo de estrutura. Né? Uma estrutura aporticada do tipo que eu passei na lista, a gente não tem condições de resolver com essas matrizes, com essa característica. Então, eu vou ter que mudar lá os exercícios, tá? A gente consegue resolver esse tipo de problema aqui, ó, que tem aqui, tá vendo? Ó? E aí a gente vai resolver algum deles. Tá, ó. Tá vendo? Eles todos, né? Tudo bem? E aí praticamente chegamos no final do curso, né?
de forma, vamos dizer assim, né, suave, tranquila, apresentando o conteúdo, e aí temos bastante tempo aí para trabalhar, tirar dúvida antes da prova, tá? Porque a nossa prova é na 11ª semana. Então, a gente tem a próxima semana, que é a 9ª, de exercícios. Temos a 10ª semana de exercícios e dúvidas, né? Então, vocês se programem para não deixar acumular, para não deixar atropelar, para entregar as coisas de forma, né, aí sem se complicar. Amanhã, se eu tiver tempo, eu coloco o gabarito da prova, tá? Tudo bem? Mas como eu falei, teve aluno que tirou 10. Cadê aqui o... Como é que eu... Ah, eu não posso perder essa gravação, gente. Não. Ah, apareceu. Ufa, ufa, ufa. Deixa eu já salvar.